Lição de número 21, página 104. Vamos entrar hoje para o tema. Os irmãos hoje vão usar muito pouco a apostila, mas eu peço que os irmãos depois façam a leitura do material em casa. Ele é um material, no material ele é bastante extenso, ele é muito bem detalhado, mas a gente vai trazer aqui um resumo e uma explicação também mais rápida. Lição de número 21, página 104 da nossa lição, com o título de Da Revolta do Dragão. Na nossa Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 12, nós vamos abordar capítulo 12 e capítulo 13. São basicamente quase as mesmas coisas, mas com visões diferentes. Amém? Apocalipse 12, versículo 1 vai dizer: E apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de bronze de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, lançando-a sobre a terra. Amém? Queria que os irmãos colocassem suas mãos sobre as suas cabeças, sobre a sua cabeça. Nós oremos. Senhor meu Deus, Espírito Santo do Senhor, nós te clamamos aqui, pedimos que o Senhor venha sobre nós com toda a sabedoria, sortes e bênçãos. A partir deste momento, põe por terra todo laço, todo dardo inflamado do inimigo, toda escama de peixe sobre os nossos olhos venham cair por terra, que todo tampão de nossos ouvidos venham ser abertos, meu Pai, para que nós venhamos receber a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha até nós com sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que nós venhamos entender a Sua mensagem e podermos gravá-las em nossos corações. Bendito é aquele que conhece as Tuas Escrituras, meu Pai, e as pratica. Pedimos ao Senhor também força, meu Pai, para que nós podermos praticar aquilo que nós lemos, aquilo que nós pregamos e que ensinamos aqui neste altar. Sem a ajuda do Senhor, do Teu Consolador, nós não conseguimos nada, não somos nada. Então nós pedimos neste momento que o Senhor venha até nós com o Teu Espírito e que Ele venha nos ensinar e derramar sobre nós todo o entendimento da Tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Então aqui nós vamos adentrar na palavra. Os irmãos podem fechar a apostila, que eu vou usar muito. Na verdade eu nem vou usar ela, eu vou fazer um resumo em cima da própria Bíblia. Mas tudo que nós vamos falar aqui tem na apostila. Os irmãos depois podem ir lá fazer a leitura e acompanhar. Mas nós vamos usar mais a Bíblia, vamos usar algumas passagens como referências da própria Bíblia. E apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol e com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e tendo sobre as cabeças 7 coroas. No nosso primeiro capítulo, na nossa primeira lição, a gente estudou simbologias, estudando o que representavam as coroas, os chifres, que eram poderes, coroa
vinha representar os poderes, chifre como poder, autoridade. Nesse estudo, as 7 cabeças seriam 7 poderios. Quando ela vem representar aqui essas 7 cabeças, ela vai estar falando de Síria, Egito, Babilônia, Média Persa, Grécia e Roma. Os chifres, os 10 reis daquela região, e as diademas, um poderio antigamente, quando era coroado um rei, um príncipe, se usava coroas. Então essa coroa ela vem representar poder, e esse poder vem representado aqui nos 10 reis. Até aqui nós estamos tudo bem. As 7 cabeças são os 7 poderios de Síria, Egito, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. São o significado dessas 7 cabeças. Aqui basicamente a gente vai ver o resumo da vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Aqui basicamente João vai ver as revelações do Senhor para com ele, revelando a ele o início, o princípio de todas as coisas. A gente vai ver algumas referências bíblicas para a gente poder entender um pouco mais sobre esse contexto. Quando a gente vai ver a questão do sonho, das visões, José também vai ter essa mesma visão das estrelas e sobre os pés, sobre as 12 diademas. José também vai ter essa visão. Só que nessa visão, as diademas iam representar os seus irmãos, que futuramente representam as 12 tribos de Israel. Então, aqui nós vamos ver, temos como exemplo desta mulher como Israel, tá? Uma perseguição sobre Israel. Eu vou falar que o dragão perseguia a mulher, e a mulher que estava para dar a luz. Então, Israel estava por receber o Nazareno, o recém-nascido, o Messias, e o dragão perseguia para matar a mulher e evitar assim que o Senhor Messias nascesse. Eu vim falar desta mensagem, mas que nós possamos entender, poder compreender esta mensagem. Nós vemos lá no princípio, no livro de Gênesis, Adão, ele perde aquilo que o Senhor deu para ele, que era a autoridade sobre a terra. No livro de Mateus, livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Queria que a igreja abrisse, fosse abrindo as referências para que nós fôssemos lendo, os irmãos acompanhar. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. E então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, aqui nós vemos que o Senhor deu autoridade ao homem para que governasse sobre todas as coisas, que tivesse o poderio sobre a terra. Só que nós vamos ver que, por causa do pecado de Adão, Adão acaba por perder esta autoridade, este controle, por causa de um algo que Deus entrega em suas mãos. Ele vem a perder essas coisas. Então, vem ser anunciado o segundo Adão que pelo primeiro, pelo pecado, gerou a morte. O segundo Adão, ele vem trazer a vida. Livro de
Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, versículo de número 18. Mateus 28, versículo de número 18. E então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus veio para cumprir aquilo que o inimigo, que o homem deu às mãos do inimigo. Nós vamos ver mais à frente como Adão vai perder essa bênção, o que o Senhor deu sobre nossas vidas, o que era para ser sobre nossas vidas. Livro de Lucas 4, versículo do 5 ao 8. Nós vamos ver aqui algumas passagens, uma passagem que os irmãos vão ler por agora. Então, nós vemos aqui Adão, ele entrega sobre as mãos de Satanás quando ele comete o pecado. Deus, ele cria a árvore, a fonte da vida, e a árvore do fruto do conhecimento entre o bem e o mal. E Adão cai sobre a tentação e peca e gera a morte. Satanás também vem sobre Jesus, querendo colocar sobre as suas mãos um poderio. No livro de Lucas aqui a gente vai ver a tentação de Satanás para com Jesus. Isso depois que Jesus batiza, Jesus é levado até o deserto para jejuar, para orar, e o diabo vai até ele para tentar impedir que as promessas, as profecias fossem cumpridas. Queria que os irmãos prestassem bastante atenção, para que mais na frente os irmãos venham compreender o porquê dessas profecias e o porquê que precisou um próprio Deus vir em carne viva pagar os pecados que não foi ele que comete. E aqui no capítulo de número 4, versículo de número 5: e o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque foram dados e posso dar-lhes a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo leva Jesus em visão sobre um alto monte, e lá mostra para ele reinos, poderes, riquezas, e o oferece para que ele abandonasse os seus propósitos. Aqui nós estamos fazendo a leitura, irmãos, para que os irmãos venham compreender as visões de João sobre o capítulo de número 12. São simbologias, são representações, para que os irmãos venham compreender. A gente tem que passar por essas
bíblicas, recordar os textos, as histórias, para que nós podemos compreender o propósito da história e da visão de João. Então, Satanás ele leva Jesus, o mostra, o tenta, faz propostas que para o homem, a Bíblia vai falar que tem um homem que aceita essas propostas de Satanás. São as mesmas propostas incumbidas para Cristo, Satanás fazerá para um outro homem e eles aceitarão. Essas mesmas propostas foram feitas lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 2 ao 7. Ela vai ser feita para o anticristo. Quer provas? Lembra aqui de tudo que o Satanás mostrou para Jesus e ofereceu. Antes dos irmãos abrirem para lá, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque foram dados e posso dar a quem eu quiser. Lembra que eu falei? Adão pecou, por causa do pecado de Adão, a morte entrou sobre o jardim, sobre a vida humana. Então, é mesmo que Adão está entregando os propósitos que Deus entregou para ele, entrega para Satanás. E Hades passa a ter parte com a morte, através do homem. Lembra que a morte só vem pelo pecado. Então, nessa parte, Adão entrega sobre as mãos de Satanás o propósito de Deus, aquela autoridade, o poder sobre a terra. Adão acaba de entregar a Satanás. Antes de irmos lá para Apocalipse, abra as suas Bíblias no livro de Salmo 115, versículo 16, para que os irmãos venham compreender o que eu falo, que o homem tinha a terra sob o seu poder. Está lá em Salmo 115, versículo número 16. Os irmãos encontraram? Só falta eu. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Algumas Bíblias vai dar deu ao homem. A minha tradução ela está confiou ao homem. Então o Senhor deu ao homem a terra. Salmos 115, versículo de número 16. Salmo 115. Aos filhos dos homens, né? Mas com o mesmo significado. Deus dá a terra ao homem. Mais na frente a gente vai ver que a autoridade, o poder de governar a terra era do homem. Mas lá no livro de Apocalipse, começa no livro de Daniel. Daniel tem as visões. Quem vem governar a terra já não é mais os homens, são representações de animais. Mais na frente nós vamos fazer a leitura e os irmãos vão pegar aqui a visão. Lá em Apocalipse, capítulo de número 13, para que nós possamos fazer a leitura. Apocalipse 13, 2 ao 7. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão deu à besta o poder e o seu trono e grande autoridade. Lembra aqui?
Lá no livro de Lucas, Satanás oferece a Jesus um grande rei, poder, autoridade sobre as nações, sobre o mundo. E aqui a besta vem entregar o quê? Satanás vem entregar o quê aqui a esta besta que emerge do mar? Capítulo de número 3, vamos fazer um resumo. Capítulo de número 3 vai falar aqui do surgimento da besta e do anticristo. No capítulo 13, do versículo 1 até o 9, vai anunciar o anticristo. Do versículo 11 até o 18, vem anunciar o falso profeta. Para que os irmãos entendam o que está se retratando aqui no capítulo 13. Então, nós vemos aqui que aquilo que Jesus nega perante Satanás, vai haver um homem que vai aceitar. Vai haver um homem que Satanás vai ficar diante dele e vai oferecer as mesmas coisas que foram oferecidas ao cordeiro, mas diferente do cordeiro que rejeitou, este vai aceitar. E o seu trono e grande autoridade, e uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Então, aqui nós vemos que tem uma besta. Essa besta recebe autoridade, poder, reino de um dragão. O que significa o dragão? Sobre a Bíblia, alguém sabe? Nós já falamos isso aqui. O dragão, ele tem uma representação do próprio Satanás. Não só dragão, mas tem uma outra. Mas essa outra eu vou deixar guardadinha aqui, para conforme a gente for evoluindo nas leituras, porque nós temos um mistério aqui por final. Então, dragão, quando a Bíblia vem se referir a dragão, é o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, o próprio anjo caído. É tanto que nós vemos aqui no versículo de número 4, no capítulo 12: e a sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então, a gente vai compreendendo aqui o dragão vermelho, que a Bíblia vem se relatar no capítulo de número 12, é o próprio Satanás, e com a sua cauda ele arrasta uma terça parte das estrelas do céu. Estrelas, nós vimos isso em 2 estudos para trás. As estrelas, quando estiver referido a estrelas na Bíblia, ela vem se tratar sobre anjos, certo? Então, o dragão, ele com a sua cauda arrasta uma terça parte dos anjos do céu. Então, traduzindo, Satanás, com a sua queda, com a sua perversidade, ele arrasta consigo uma terça parte dos anjos. Por que isso acontece? Vamos ver mais para frente. Não é o foco. O foco é a gente mostrar que a mesma proposta que Satanás faz para Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, que ele batiza, ele é levado ao deserto. Satanás oferece essa proposta, Jesus nega, mas é necessário que apareça um que aceite esse propósito, essa oferta. Muitas pessoas têm a audácia de falar que Satanás é pobre. A Bíblia não fala que Satanás recebe riqueza sobre a terra. Satanás é lançado, de acordo com a Bíblia, e serve de... Tem um versículo, nós vamos passar por ele, eu não lembro direitinho, mas como se fosse de entretenimento de reis sobre a terra. Eu nem falar que ele recebe, mas como ele está
cirandar sobre o mundo. E ele a Bíblia vai falar que ele era muito esperto, astuto, muito inteligente. Satanás não consegue muitas riquezas através também de seus adoradores, seguidores. E o que acontece para o homem perder esse domínio sobre a terra? Nós lemos aqui em Salmo 115, onde o Senhor dá sobre o homem, os propósitos do homem era que ele governasse sobre a terra. Por causa do pecado, o homem perde isso e entrega a Satanás. Um pouco mais à frente a gente vai ver o porquê que ele entrega isso a Satanás. Não é somente por causa do pecado, tem algo a mais por trás disso, tem um propósito. Por que Adão entrega isso a Satanás? Livro de Romanos, capítulo 5, versículo de número 14, a gente vai ver aqui o que eu falei, de Adão ser a figura de Cristo, e Cristo vem para recuperar aquilo que Adão perde, que era o poder sobre a terra, sobre o povo, sobre a morte. Romanos 5, versículo de número 14. Achou? Deixa as meninas lá também, as meninas muito quietas. Senhor, Fran. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então foi anunciado o segundo Adão, que estava por vir para trazer vida. O primeiro Adão traz morte, e o segundo há de vir com vida. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 3 e 4. Paulo vai falar do Deus desse século. Segunda Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 3 e 4. Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para os incrédulos, o Senhor cegou sobre eles o entendimento do Evangelho. Incrédulos é aquele que não crê. Por isso que para muitos a Bíblia é loucura. Por isso que para muitos, aqueles que não creem, o Evangelho, o anúncio de Cristo é loucura, porque não conseguem compreender. Se você parar para conversar com, seja um ateu, ou qualquer um que não acredita em Cristo, que não crê em Cristo, e for falar sobre, tem um Apocalipse, o futuro, né? Que muitas igrejas nem pregam, muitas mesmo, são versículos isolados, passagens rápidas e nada mais. Então nós temos aqui o Deus deste século, é um Deus que traz cegueira para aqueles incrédulos que não creem na mensagem de Cristo, é loucura para eles. Daniel vai trazer visões de animais reinando. Ele
falei aqui, que seria para homens governar, mas nas visões começam lá de Daniel até o livro de Apocalipse. Vai ter visões mostrando animais reinando. Daniel capítulo 7, nós temos um leão, urso e leopardo. São quem governam. Daniel tem essas visões no capítulo número 7. Quando nós começamos o nosso estudo, nós começamos por Daniel. Daniel 8 tem o cordeiro, o carneiro, o cordeiro e um bode quase governando. No Apocalipse, capítulo 13, nós já vemos a besta, a fera, o dragão. Já no final, são animais que governam. Tudo isso por causa do pecado de um homem que o Senhor entregou os poderes sobre a mão dele, e ele perde, entrega de mãos beijadas para Satanás. E no capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, 45 ao 50, a gente vai ver o segundo Adão recuperar aquilo que o primeiro Adão perdeu. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espírito que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu aos homens celestiais. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Imagens, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é possível pode herdar o imperecível. Então aqui nós vemos aonde o segundo Adão vem para recuperar. Jesus vem, morre, paga com sangue os nossos pecados, leva consigo as nossas iniquidades, aquilo tudo que o Adão perde. Em 1 Coríntios, Jesus vem e leva sobre si, sobre a cruz do Calvário. A morte entrou no mundo por causa do pecado, e a vida entra no mundo por causa de Cristo, que a ressurreição considerada por Paulo como o segundo Adão. No livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 17. Hebreus 2, versículo de número 17. Vai falar aqui sobre a necessidade de Jesus vir com carne para pagar nossos pecados. Não era simplesmente muito fácil. Deus dava uma ordem, os nossos pecados estavam acabados. Mas para que os nossos pecados fossem pagos, que nós pudéssemos ter a dignidade de termos nossos pecados perdoados, era necessário que Deus fizesse carne para que Ele derramasse o sangue
para que ele suportasse sobre a terra tudo aquilo que o homem nunca suportou. Achou aí? Hebreus, capítulo de número 2, versículo 17. A necessidade de Jesus vir como carne para pagar os nossos pecados. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Entendeu? Ou não? Acho que não entenderam não, vai ter que ler de novo. Não entendeu também não? Então tem que ler de novo. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Espera aí. Ele precisava vir em carne para que ele compreender o pecado. Para ele entender o que era o pecado. Ser misericordioso. Sacerdote, o que o sacerdote faz? O que o sacerdote faz? O sacerdote prepara o sacrifício. E ele intercede, né? Jesus ele precisava vir entender a fraqueza do homem. O homem não entendeu. Jesus precisava vir entender a fraqueza do homem em carne e servir como sacerdócio para o trono. Você pode ler. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Tem um algo, descendência de Abraão. Abraão é descendente de quem? Abraão é descendente de Adão. Nós temos parte de Adão. Fomos resgatados por Cristo, comprados pelo seu sangue, mas ainda temos parte com Adão. Adão entregou as promessas que Deus entregou a ele e entrega sobre a mão de Satanás. Iremos entender isso daqui um pouquinho. Então, Jesus vem como carne para entender os pecados, as fraquezas do homem e mostrar para nós que com perseverança e fé nós também conseguimos vencer. Certo? Até aqui tudo ok? O livro de Filipenses vai mostrar que Jesus, mesmo sendo Deus, ele tendo poderes, ele se submete aos homens e não se usurpa ser Deus. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 8. Só leio e não falo. Deixa eu preparar uma outra coisa aqui. Alguém abre Filipenses 2, capítulo de número 5, versículo 8, e outro abre Isaías 14, versículo de número 13 e 14. Temos duas diferenças aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o trono do Pai. Ele se humilhou como um homem e se entregou até mesmo como morte de cruz. Nós temos que entender aqui, Jesus ele podia muito bem, sendo um Deus sobre a terra, ele vir perdoar todos os pecados de todo mundo. Poderia ou não poderia? Com uma palavra apenas de Cristo, todos estavam libertos, mas não era o propósito do Pai. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia ela vai falar de uma história só, de um filho perdido que se perde e o pai envia outro filho para resgatar aquele filho perdido. A Bíblia vai falar isso de Gênesis até Apocalipse. Na criação, Deus sabia que a sua criação ela escolheria um outro caminho. Ela iria trilhar o caminho de um qual não foi o caminho que Deus preparou para ela. Mas por que Deus entrega e ainda permite que isso aconteça? Deus nos deu um poder de escolhas. Eu li um texto no nosso estudo que fala que o mesmo, se Deus não tivesse entregado para nós o poder da escolha, era mesmo que Ele não entregasse o amor. E Deus não queria uma criação que não o adorasse verdadeiramente. Ele queria uma adoração verdadeira. Então Ele cria o ser humano para falhar, mas ao mesmo tempo para o adorar verdadeiramente. Não tinha necessidade nenhuma de Deus criar algo perfeito, como foi o Jardim do Éden, e colocar lá uma árvore com fruto do conhecimento do bem e do mal. Era simplesmente Ele ter dado ao homem o conhecimento, mas Ele queria testar a sua criação. Nós vamos ver mais à frente. Livro de Isaías 14, vamos acelerar aqui, posso pedir um tempinho ainda? Isaías 14, versículo 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o teu trono e no monte da congregação me assentarei, dos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei seu semelhante do Altíssimo. Livro de Filipenses. Cristo não usurpa o trono do Pai. Isaías, Lúcifer usurpou o trono do Pai. Lúcifer desejou estar no mais alto nível espiritual que Deus. Para que nós entendamos aqui, temos hierarquia de anjos. No livro de Ezequiel 28, capítulo de 14, capítulo de número 28, versículo 14 ao 18, tem um mistério aqui. Lembra que eu falei para vocês que quem enganou a Eva foi o próprio Lúcifer? Lúcifer nunca foi regente de louvor. Lúcifer nunca foi maestro de louvor no céu. Ezequiel 28 vai falar que Lúcifer foi criado como um arcanjo, como um querubim, guardião. Guardião de quê? O que Lúcifer guardava?
Mas a Bíblia também vai falar que Lúcifer era um ser muito bonito, muito belo. Era o anjo mais belo do reino dos céus. Por onde ele passava, tudo o admirava. Mas Lúcifer era guardião. Ele não estava junto com os outros querubins. Abaixo do trono ficam os querubins, eufanims, e acima do trono os serafins. Os serafins só ficavam acima do trono porque eles tinham 6 asas, com 2 voavam, 2 tampavam os pés porque não podiam tocar onde Deus estava, e 2 tampavam os olhos porque não podiam enxergar a glória de Deus. E Lúcifer desejou estar acima dos serafins. Lúcifer desejou ter um poder maior que o de Deus. E por que Deus não cessou ali Lúcifer? Abre aí, Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 14. De 14 até 18. E foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pregas fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, o querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz você um espetáculo para os reis. Vejamos aqui. Lúcifer foi ungido e criado como guardião do Monte Santo de Deus, que era o Jardim do Éden. Algumas traduções, algumas Bíblias vão estar como Jardim do Éden. A minha vai estar como o Monte Santo de Deus. No versículo de número 11, no versículo de número 12, vai falar que você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Aí lá no 13 fala, você estava no Éden, no jardim de Deus. Mas nós vimos que o dragão que tem a representação de Satanás. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que foi a serpente que enganou, né? E onde que eu provo de que Satanás era a serpente? Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 7 até versículo de número 9. Alguém lê? Apocalipse 12, do 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Contra quem? Dragão. Era quem? E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Até o 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, É o quê? chamada Ela era o quê? serpente, antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo,
ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ela era chamada de quê? Antiga serpente. Antiga serpente. Antigamente, alguns textos, algumas coisas mais antigas vão mostrar essa serpente com pés e mãos. Quem aqui assistiu aqueles filmes japoneses, tem aqueles dragão? O dragão que a Bíblia se referia é o dragão daquele formato. A antiga serpente tinha aquele mesmo formato, para que os não venham compreender. Quando nós falamos que Adão perdeu o que Deus entregou, Lúcifer, com a sua sabedoria, enganou a Eva. Aquele falou que a serpente era o quê? Enganável. Ela era enganadora. Ela usava a sua sabedoria para enganar. Por que Deus não deu basta em Lúcifer quando ele usurpou o trono? Lúcifer, a gente leu aqui, Lúcifer era feito, rodeado de pedras preciosas. Pedras preciosas que têm os seus significados. Mas quando Lúcifer começa a perder essas pedras, perder a sua essência, e o basta foi dele levar o pecado à mulher. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 4. A gente andar mais rápido para finalizar. Gênesis 3, 4. E disse a serpente à mulher: quem? Lúcifer disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deus falou que para Adão, em tudo sobre o jardim, tinha a árvore da vida no jardim, e Deus pegou e falou para Adão: não coma daquele fruto, use qualquer outra coisa do jardim, mas não coma aquele fruto. Satanás na criação, ele já tinha usurpado o trono do Pai, usurpou o trono do Deus Filho na criação, e aí Deus vai e cria o homem, e ele se enfurece mais ainda. Não tem sentido nenhum, irmãos, haver uma serpente naquilo que era perfeito na criação de Deus. Não faz sentido nenhum. Eu nunca vi ninguém pregar falar isso aqui, de que o próprio Lúcifer, aquele que foi criado para guardar o jardim do Éden, foi o responsável de levar a perdição sobre aquele lugar. Lúcifer, por raiva, por inveja de Cristo e do homem, levou a mulher a cometer o pecado, a comer do fruto. No momento que Eva come o fruto, já tinha se consumado o que Deus tinha falado para o homem. A autoridade e a ordem veio sobre Adão, não foi sobre Eva. Mas Eva leva o fruto até Adão, Adão come, e então pega. E nessa parte, Adão entrega a Lúcifer o poder da terra. Lúcifer também podia ter falado para Adão: vai lá e come do fruto da vida. Mas antes que ele fizesse isso, Deus expulsa Adão. Agora eu pergunto a vocês: Deus expulsa Adão por raiva ou por amor? Por que amor? Lúcifer era anjo.
Ele usurpou o trono do Pai. Lúcifer é expulso do céu. A passagem que nós lemos fala que ele, batalhando com Miguel, já não se achava mais nem lugar para ele no céu. Lúcifer era o eterno pecador. A gente vai ver lá no livro de Ezequiel que Lúcifer foi condenado direto ao Sheol. Sheol, a gente vai ver no nosso estudo mais para frente, ele tem a representação como a segunda morte. Então, Lúcifer e seus anjos já são condenados ao Sheol direto. Eles não passarão pelo julgamento. O julgamento deles já foi feito. Se Deus não expulsa Adão do Éden e o Adão vai até o fruto, a árvore da vida, Adão seria eterno pecador, pois ele comeria do fruto da vida eterna, já não teria mais salvação para nós. Então Deus, quando descobre que Adão peca, Deus vai lá, faz roupas, vestes para Adão e Eva e os expulsa e sela o Éden. O Éden que está sobre o segundo céu. Muitos homens falam que o Éden está no deserto, está ali, aqui, lá. Os anjos não habitavam sobre a terra. Os anjos são seres celestiais. O único anjo que cai sobre a terra é o próprio Lúcifer. Então Deus sela o Éden. E no livro de Apocalipse, o livro da vida, a gente vai passar no período do milênio, quando nós recebemos o galardão, passou o julgamento, abriu-se o livro da vida, passou-se sobre o mar de vidro, a gente vai ter parte do fruto da vida e nós seremos eternos. No livro de Gálatas, aqui sobre a serpente, quando o Senhor vai até a serpente, e uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem a Bíblia vai falar que a serpente vai ferir no calcanhar? O Cristo, o Cordeiro. O Senhor entrega aqui as profecias. Muitos não levavam em consideração a serpente, porque fala dela rastejar, e o inimigo ele se rasteja. A Bíblia é bem clara em dizer que quando nós estamos na presença do Senhor, que nós estamos de joelhos dobrados, em comunhão com o Pai, o inimigo não tem autoridade sobre nós, a não ser que o Senhor permita. Mas ela está debaixo dos pés do Cordeiro. Quando ela vem falar de ferir o calcanhar, ela vem falar do descendente de Abraão. Jesus é descendente de Abraão. Tem uma outra explicação, ficou muita coisa para trazer para a igreja, e eu não consegui encaixar ela aqui. Mas tem uma outra teoria que mostra, uma cronologia explica a mordida da serpente sobre o calcanhar de Jesus, dela morder a mão de Paulo, e tem uma outra vez, uma outra oportunidade,
eu tento achar essa teoria e trago para a igreja. Mas no final aqui, o que a irmã Fran trouxe hoje, na abertura do culto, foi muito interessante. E foi confirmado o que eu tinha estudado. Para quem prestou atenção. E no final aqui eu trouxe uma pergunta: qual o propósito de Satanás por meio da música? Nós já lemos, nós sabemos que Deus colocou, que Lúcifer tinha pífaros no seu corpo. Lúcifer era de adoração, só não era regente de louvor. Mas a Bíblia vai descrever Lúcifer como um dos anjos mais belos da Bíblia. E muitas pessoas pensam que música é só música. Música é só música, não tem nada a ver. Eles utilizam a música para induzir comportamentos intrusivos, destrutivos, levando muitos à prostituição, ao consumo do álcool e drogas, e consequentemente à destruição física e espiritual. A gente não precisa falar nome de música, mas de músicas tocadas em bailes que levam à prostituição, ao uso de drogas. Tem músicas que, se dependendo do momento que você estiver frágil, você ouvir, você dá vontade de beber, você dá vontade de voltar ao seu passado. Vai falar que vocês é Sansão, vocês têm superpoder. O inimigo, ele coloca seta, dardos para pessoas que já estão alfinetadas, que já foram atingidas por essas setas, para alcançar a vida de outras. Muitas das vezes a pessoa está firme, mas por causa da palavra de alguém que está ferido, fere a outra pessoa também. Desde o jardim do Éden, o interesse de Satanás até hoje é o mesmo: destruir a criação de Deus. Satanás, ele sabe que ele não conseguiu estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, e ele inverte pesado para destruir a criação, onde ele sabe que a criação tem promessas, onde ele sabe que a criação chegará ao lugar que ele não chegou. Por isso a raiva. Hoje os irmãos vão sair daqui entendendo o porquê da vida ser tão difícil, o porquê das lutas espirituais, das guerras, o porquê dos louvores ser tão difícil, o porquê de pregar, de levar o Evangelho dá trabalho. Tudo porque Satanás tentou estabelecer o seu trono e não conseguiu. E ele sabe que a sua condenação é certa, mas a nossa é duvidosa. E ele inverte pesado na sua e na minha vida todos os dias. Todos os dias, quando eu oro, toda vez que eu tento ficar difícil, eu falo: Senhor, me ajuda, está difícil. Eu não quero voltar para o que eu era antes. Eu não quero, de verdade, eu não quero voltar para o que eu era antes. Mas tem hora que a nossa carne, que o nosso espiritual está tão fraco, que é automático. Pensamentos, lembranças do que você fazia vem na sua mente, você quer regredir, quer voltar, viu, Fran? São só no momento de fraqueza. O inimigo lança essa seta para nos destruir. É a arma que ele tem.
e há quem o usa. Satanás ele tem o poder de entender e ouvir os nossos pensamentos. Mas as palavras que nós usamos no momento de raiva, de ira, ele pega aquelas palavras e transforma em maldição para as nossas vidas. E no nosso momento de fraqueza, ele usa ela contra nós. Como arma. Aí vai até Cristo, até Deus, até Cristo, porque hoje ele tem que passar por Cristo para chegar em Deus. E acusa nós. Leva nossas falhas, nossos pecados, nossa fraqueza. A Bíblia fala que Deus que foi até diante de Satanás e apresentou o servo dele Jó. Hoje Satanás vai até diante de Jesus e apresenta nossas falhas. Ele nos acusa todos os dias. Ele espera a nossa fraqueza para levar, contando que Cristo vai permitir ele vir tocar na nossa vida. E por mais incrível que seja, quando nós estamos fracos, que nós se afastamos de Cristo, ele permite. Satanás vai tocar sobre a nossa vida. E muitas das vezes é um tocar irreparável. Muitas pessoas se afastam do caminho do Senhor, pensando que amanhã eu volto, ou amanhã eu vou. E a permissão que Deus deu a Satanás sobre a sua vida, muitas das vezes você pode não voltar amanhã, ou nem mesmo amanhecer. Satanás é astuto. Satanás enganou uma terça parte dos anjos. E tem crente que quer batalhar, brigar com Satanás. Satanás corrompeu o jardim do Éden, corrompeu os anjos e corrompe muitos cristãos. Mas desde quando a igreja estiver lendo, conhecendo a palavra, ela não vai se enganar fácil. Mas se você for daqueles que só ouve pregação e você não procura saber se o que você ouviu é verdade, você é uma vítima fácil da Satanás. Infelizmente, vai ser mais um enganado, vai ser mais uma Eva e Adão, vai ser mais uma terça parte do céu enganada e corrompida. Eu agradeço a oportunidade.